Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, nós vamos falar agora de um dos teoremas mais importantes da gravitação, que é o Teorema das Cascas Esféricas, ou então, também conhecido como Teorema das Cascas de Newton. Qual que é a ideia aqui? Quando a gente chegou na expressão da força, da lei da gravitação universal, enfim, da força gravitacional, a gente meio que embutiu aqui um pressuposto, ok? Essa expressão só faz sentido, pelo menos da forma como a gente obteve, em um regime específico. Como é que a gente fez para poder pensar nessa expressão? Enfim, a gente pegou as leis de Kepler e tudo, e a gente pensou primeiramente numa órbita circular. Agora vamos lá, quando a gente fala das órbitas, eu acho que deve ser claro para todo mundo que as distâncias aqui, os raios das órbitas, que eram as distâncias de fato, que apareciam aqui na força gravitacional, elas são muito maiores do que os raios dos corpos celestes que estão, no caso, um orbitando o outro. Então, por exemplo, quando a gente pega o raio do Sol, quando a gente pega o raio da Terra, esses raios eles são muito pequenininhos quando comparados à distância entre o Sol e a Terra. Sempre que isso acontece, a gente pode aproximar esses corpos aqui como se fossem pontos, corpos pontuais. E aí a gente chegou nessa expressão. Então percebam, esse R daqui, quando eu falo que esse R é a distância entre aqui, por exemplo, o Sol e a Terra, ou Sol e Marte, Sol e Vênus, enfim, entre um corpo celeste e o outro, que estão, no caso, interagindo gravitacionalmente, quando eu falo que esse R é a distância entre eles, eu estou colocando, de uma certa forma, um pressuposto inicial, só com o que a gente já trabalhou até agora, que a distância entre eles é muito grande, muito maior do que os próprios raios, de forma que eles podem ser encarados como pontuais. Então está embutido nessa expressão um regime de que os corpos são pontuais. É fácil a gente perceber que quando os corpos não são pontuais, e quando a gente, enfim, foge desse regime daqui, que eu comentei, das distâncias entre os corpos muito maiores do que os raios dos corpos, fica evidente que fica um pouco esquisito pensar como é que funciona essa expressão. Ela passa a não fazer muito sentido, faltou o sinal de menos aqui. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Imagina o seguinte, imagina que você tem, sei lá, um corpo com uma massa m aqui, imagina que você tem um outro, sei lá, você tem aqui um corpo pontual, de fato, com massa mzinho. Não faz mais sentido agora eu falar que essa expressão daqui é a expressão da força que esse cara exerce nesse ponto. Por quê? Porque, olha só, agora, perceba que a distância entre os corpos, ela é comparável às dimensões desse corpo de massa m. Então perceba, se esse corpo daqui todo tem massa mzão, significa que uma parte da massa desse corpo está aqui. E a outra parte da massa, por exemplo, está aqui. Enfim, a massa está distribuída ao longo do corpo como um todo. Mas olha só, essa distância é diferente dessa. Então não faz mais sentido eu falar que essa é a expressão da força gravitacional. Ok? Tudo bem que corpos dessa forma daqui, com esse desenho que eu fiz, eles não são muito úteis para a gente, no ponto de vista gravitacional. Por quê? Porque para um corpo ter esse formato, ele não vai ser muito massivo. Porque um resultado que acaba acontecendo, que eu acho que é evidente para todo mundo, quando a gente fala de observações astronômicas, é que a partir de uma determinada massa, a partir de uma determinada quantidade de matéria e tamanho, todos os corpos tendem ao formato esférico. Por isso os planetas são esféricos, as estrelas são esféricas. O fato de que a força gravitacional é uma força central e que a resistência dos materiais ela é finita, todo o corpo a partir de um determinado tamanho e massa ele vai tender a ser esférico. E a força gravitacional ela é muito pequena. Por exemplo, se eu pego aqui o meu celular, que olha só, inclusive tem uma capinha muito bonita, mas enfim, se eu pego o meu celular e eu pego essa caneta daqui, que eu estou usando para escrever na aula, eles interagem gravitacionalmente. Esses dois caras têm massa. Okay? Só que a interação é minúscula. Por quê? Porque esse G daqui é muito pequeno. A força gravitacional ela passa a ser considerável para tamanhos muito grandes. Então, beleza. Esse meu desenho daqui ele pode ter sido um pouco artificial. Agora, imagina que a gente está levando em conta, por exemplo, a força que um satélite sente da Terra. Força gravitacional. Aí, a gente teria algo mais ou menos dessa forma, em que a distância da Terra para o satélite, por exemplo, aí sim ela não é muito maior do que o raio da Terra. Passa a ter tamanhos comparáveis. E aí o que a gente gostaria de saber é qual é a força gravitacional que esse cara sente de um corpo esférico. Porque aí sim, corpos esféricos, no ponto de vista da gravitação, esse sim tem um apelo maior, porque de fato os corpos celestes eles são todos esféricos. Para responder a pergunta de qual é a força gravitacional que um corpo esférico não pontual exerce em outros corpos massivos que estão na sua proximidade, evidentemente eu tenho que colocar algumas hipóteses sobre esse corpo esférico. Afinal de contas,
corpos esféricos podem ser diferentes uns dos outros. Né? Não é só você falar que um corpo é esférico que ele está completamente definido. Então, né, qual que é a hipótese que a gente vai colocar aqui quanto a esses corpos esféricos? Aqui eu vou levar em consideração, primeiro, que esse cara daqui é uma casca esférica, ou seja, toda a massa desse corpo está localizada na sua extremidade, ele é oco. Aí você pode chegar para mim e falar, mas Felipe, isso não restringe bastante, né, a aplicação desse teorema? Porque nenhum corpo celeste é oco. Né? Tem gente que acredita que a Terra é oca, mas enfim, nenhum corpo celeste é oco. Né? Eles são todos preenchidos. Na prática, isso não é uma restrição de fato, pelo seguinte: todo corpo esférico pode ser pensado como sendo uma superposição de várias cascas. Pega um punhado de casca com raios diferentes e vai aglutinando elas. É como se você fosse construindo o corpo celeste por várias camadas, né? Como se fosse uma cebola, digamos assim. E aí, nesse caso, né, se eu sei falar qual é a força que uma casca esférica produz, então eu também sei falar qual que vai ser a força que um corpo preenchido produz. Certo? Afinal de contas, é só você construir esse corpo a partir das cascas esféricas. Né? Você vai meio que superpondo cascas para poder construir o seu corpo, né, que não é oco. Então, né, enfim, acaba sendo um tijolinho para problemas mais gerais. Além disso, eu também vou supor aqui que a massa está uniformemente distribuída. Okay? Ao longo aqui dessa casca. De maneira geral, os corpos celestes não têm uma distribuição bonitinha de massa. Normalmente as distribuições são assimétricas. Porém, é possível aproximar, né, de forma até muito boa, a densidade, pelo menos, né, a densidade de massa dos corpos celestes como sendo densidades que dependem somente da distância. E aí, neste sentido, né, a gente consegue, né, pegar esse resultado daqui e construir qualquer corpo dessa forma. Na prática, o resultado que eu vou construir aqui com vocês é qual é a força gravitacional gerada por um corpo esfericamente simétrico. Okay? Porque quando eu falo que esse corpo daqui, a massa está uniformemente distribuída, perceba, né, a distribuição de massa dele, nada dele, na verdade, depende do ângulo, depende tudo somente da distância. E aí são distribuições esfericamente simétricas. Ok? E aí, né, no caso, vamos supor, se você quer construir um corpo celeste, você quer pensar na construção de um corpo celeste por cascas esféricas, que tem a densidade toda uniforme, é só você superpor um punhado de casca com a mesma densidade. Então, no total, você vai ter um corpo com a mesma densidade, né, em todos os pontos. Se você quer construir um corpo, por exemplo, que ele tem mais massa ali no meio, porque a pressão é maior e ele é menos denso nas beiradas, é só você construindo com cascas esféricas com densidades diferentes. Você começa com densidades maiores lá dentro, e você vai reduzindo a densidade à medida que você aumenta. Então, qualquer corpo esférico que possui uma densidade de massa que é proporcional somente à distância, pode ser pensado a partir desse cara. E, de maneira geral, são boas as aproximações que a gente consegue utilizar, de maneira geral. Ok? Então, esse é o problema que eu vou resolver com vocês. Qual é, né, a força gravitacional sentida por um corpo que está a uma distância r do centro desse corpo, né, sendo que esse corpo ele é uma casca esférica com massa uniformemente distribuída e massa mzão. Ok? E no caso aqui, né, enfim, o corpo de raio é rzão. Então esse é o problema que a gente vai resolver. Ok? Dois adendos quanto a esse problema é que é o seguinte. Para um contexto de Física 1, esse problema pode ser um problema pesado, um problema denso no ponto de vista de cálculo. Ok? Não é um problema que a construção é muito complicada, mas tem um punhado de conta que talvez um aluno de primeiro e segundo período não tenha tanta maturidade. De primeiro, com certeza, não vai ter tanta maturidade, de segundo, talvez. Okay? O que importa é que, né, se você está fazendo Física 1 e vai fazer depois Física 3, né, Fundamentos de Eletromagnetismo, você vai ver exatamente esse teorema sendo provado, ao invés da força, né, usando a força gravitacional, usando a força eletrostática, a lei de Coulomb, que é idêntico. Então você vê o teorema das cascas esféricas provadas em dois contextos, em mecânica e em eletromagnetismo. Né? Então, se você entender isso daqui, quando você chegar, né, na matéria de eletromagnetismo, vai ficar muito mais fácil você entender, né, o contexto, a construção da lei de Gauss, que é uma das leis, né, de Maxwell para descrever o campo elétrico. Então, enfim, nesse problema daqui ele é bem importante, bem interessante. Para poder determinar a força sentida por esse corpo de massa mzinho, a gente usa um princípio que é obedecido pela força gravitacional, que é o princípio da superposição. Ok? O princípio da superposição ela te fala o seguinte: se eu tenho, imagina que eu tenho um corpo aqui, um corpo de massa m, aqui eu tenho um corpo de massa m1 e aqui um corpo de massa m2. O princípio da superposição te fala que a força gravitacional que esse corpo de massa m sente é a soma das forças que ele sente, com m1
e M2. Então você vai analisar a força gravitacional corpo a corpo, e a força total é a soma das forças. Então este cara daqui vai exercer no corpo de massa M essa força, esse corpo daqui vai exercer nesse corpo de massa M essa força, de forma que a força total que o corpo de massa M sente é a soma dessas duas. Ok? Princípio da superposição. Aqui a gente vai usar a mesma ideia. A única diferença é que ao invés de usar a força gravitacional, eu vou usar a energia potencial gravitacional. Pelo seguinte, vamos lá, pelo princípio da superposição, a força que que essa casca esférica exerce nesse corpo de massa Mzinha, a gente pode fazer da seguinte forma. Pega a força que esse pedacinho de massa exerce no corpo de massa Mzinha, que esse pedacinho, que esse pedacinho, que esse pedacinho, que todos os pedacinhos daqui, né, enfim, de uma forma ou de outra, fragmenta esse cara daqui em um punhado de pedacinho, e aí você vê, né, qual que vai ser a força que cada um desses caras vai estar exercendo aqui e soma todo mundo. Só que fazer isso com força é mais complicado. Por quê? Pelo seguinte, vamos lá, imagina que eu vou pegar a força que esse pedaço gera. A força vai ser essa daqui. Agora vamos pegar a força que esse cara daqui gera. Vai ser esse vetor força daqui. Agora, quando a gente vai somar forças, a gente tem que ficar pensando em direção e sentido. E vai ter uma direção e sentido diferente para cada pedacinho daqui desse corpo esférico. Então, né, fazer com a força é um pouquinho mais chato. Então eu vou fazer o uso da energia potencial. Por quê? Porque sempre que uma força obedece o princípio da superposição, a sua energia potencial também obedece. E é fácil perceber isso. Vamos voltar para aquele probleminha do princípio da superposição. M1 e M2 e aqui o corpo de massa M. A força que o corpo de massa M sente é a força gerada pelo corpo de massa M1 mais a força gerada pelo corpo de massa F2. Agora, esses caras aqui podem ser escritos como? Eles podem ser escritos como sendo, vamos lá, menos derivada da energia potencial associada a esse primeiro corpo, ok? Na direção R, é a forma de se escrever a força gravitacional, ok? E agora a do segundo corpo, ok? Tá aqui. Agora, derivada, né? Soma das derivadas é derivada da soma. Então esse cara daqui é menos derivada com relação à, né, distância. Aqui vai aparecer U1 mais U2 na direção R. Ou seja, eu consigo pensar, né, no princípio da superposição para a energia potencial. Então eu vou pegar qual que vai ser a energia potencial desse cara em relação a essa casca esférica toda e depois eu derivo. Qual que é a facilidade de a gente usar a energia potencial? A energia potencial é um número. Para somar número, eu não tenho que pensar em direção e sentido. É só eu somar diretamente. Então eu vou fazer aqui, né, a forma que eu vou calcular essa força vai ser através da energia potencial. Então eu vou, né, medir aqui qual é a energia potencial, né, desses dois caras, para aí sim determinar qual vai ser a força gravitacional, né, que a casca exerce no corpo de massa Mzinho. Ok? Vamos lá, qual que é a expressão da energia potencial? A energia potencial gravitacional ela é menos Gzão, Mzão, Mzinho, dividido pela distância, né, dessas duas massas daqui. Então perceba, para eu poder aplicar essa expressão para algum contexto, eu preciso que a massa Mzão e a massa Mzinha estejam à mesma distância um do outro. Ok? Como é que eu posso fazer isso daqui de uma forma estratégica, né, para poder pensar na energia de toda essa casca? Eu posso fazer da seguinte forma. Né? Olha só, eu posso pensar nessa esfera, deixa eu pegar qual cor, vou pegar o laranja, como se fosse uma junção desses caras daqui, ó. Pega um ponto qualquer aqui, ok? Então vamos lá, vamos pegar aqui essa distância radial. Aqui, ó, vou pensar na esfera da seguinte forma, como sendo a junção dessas cascas aqui. Olha só, se eu for pegar esses caras daqui, ó, pega um círculo aqui, pega como se fosse uma fatia daqui, ok? Olha só, essa fatia, né, por uma reflexão muito simples, né, é fácil de perceber que todos os pontos dessa linha laranja que eu desenhei estão à mesma distância desse corpo de massa Mzinho, ok? Todos eles estão à mesma distância. Agora, eu posso pensar na esfera como se fosse um punhado desses caras. Né? Pega esse, junta com esse, 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 enfim, vai fazendo isso na esfera inteira. Você cobre toda a esfera, né, a partir dessas fatias na vertical. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte forma. Se essa casca tem uma massa Mzão, significa que a densidade de massa dessa esfera é o quê? É Mzão dividido pela área que essa massa está distribuída, ou seja, 4πr², né? Sendo que esse cara daqui é o R maiúsculo, que é o raio da esfera. O que a gente faz agora é o seguinte, né? Esse cara daqui é um trecho do círculo formado, né, quando a gente fatia essa esfera, ok? Fatiou essa esfera na vertical, vai formar esse circulinho daqui. Agora, esse circulinho não tem massa nenhuma. Por quê? Porque, olha só, a massa está distribuída ao longo da área da esfera. Então, para que eu tenha alguma massa
né, para poder calcular a energia potencial gravitacional, eu preciso, né, de alguma área, porque a densidade, né, é uma densidade superficial, a massa está distribuída em uma área. Então o que eu vou fazer? Né, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer, né, a gente está pensando na nossa esfera como se fosse a junção, né, a união de todos esses círculos aqui, todas essas fatias aqui. Então o que eu vou fazer? Pega essa fatia e modifica um pouquinho esse cara daqui, ó, esse ângulo. Aumenta esse cara daqui infinitesimalmente. Pega um ângulo θ e aí você vai fazer o seguinte, aumenta um microdeteta, ok? De forma que você vai ter isso daqui, ó. Você vai ter agora uma faixa, ok? Uma faixazinha aqui, que agora sim tem uma área. Então essa faixa, a gente engordou, né, esse círculo, fazendo o quê? Andando um pouquinho com esse raio, né, no θ, andando uma quantidade infinitesimal de θ. Agora olha só, levando que isso aqui é uma esfera, se eu andei uma quantidade de θ no ângulo, qual que vai ser esse tamanho daqui? Ó? Qual que vai ser essa largura dessa faixa? Essa largura daqui, né, por um momentozinho rápido de reflexão, vai ser R, no caso aqui Rzão, de θ. Por quê? Porque o que eu andei aqui é equivalente a um arcozinho de circunferência, né, dado que eu estou pensando numa fatia aqui da esfera, gerada porque eu movimentei o raio em um ângulo pequenininho. Então, este cara daqui, ele é R de θ, é a quantidade que ele mede, porque eu variei um tiquinho só este ângulo θ daqui. Agora vamos lá, supondo que neste ponto que eu cortei a esfera, esse círculo daqui que foi formado, né, por conta desse corte, o raio desse círculo, que corresponde a essa linha preta que eu desenhei, é um dos catetos deste triângulo retângulo daqui, na qual a hipotenusa é Rzão, o raio dessa esfera. Consequentemente, olha só, esse cara daqui, que é o raio, né, desse círculo laranja aqui, da fatia, né, da nossa esfera, quanto é que vai ser? Né? Bom, eu sei que esse cara daqui é o cateto oposto ao ângulo θ. Consequentemente, esse cara daqui é R seno de θ. Se esse R seno de θ é o raio dessa fita daqui, né, dessa fita laranja, a gente sabe falar qual que é a área dessa fita, né? A gente sabe falar quanto é que é essa área daqui, né? Qual que vai ser essa área? Bom, essa área daí ela é construída como? Faça um circulinho que vai ter um perímetro, né? 2π vezes o raio e multiplica pela largura, dado que essa largura é infinitesimal. Então, pega esse círculo daqui e multiplica pela espessura, que vale quanto? Vale R de θ. Então, eu sei aqui, né, que a área vai ser este cara vezes R de θ. Então, essa área daqui é a área dessa fita laranja, ok? Perceba, eu só posso fazer isso, né, falar que é o perímetro vezes uma espessura, porque como essa espessura ela é infinitesimal, ou seja, ela está no limite indo para zero, então o círculo interno e o círculo externo dessa fita, eles têm, né, praticamente o mesmo raio. Então a gente consegue falar isso, é como se fosse, né, uma fita, de fato, né, uma fita retangular, digamos assim. Por que é importante a gente determinar essa área? Porque olha só, se a densidade é uma densidade superficial, ou seja, se a massa está distribuída em uma superfície, agora sim faz sentido eu me perguntar qual é a massa que tem nessa fita laranja, porque essa fita tem uma área. Se tem uma área, a massa que está dentro dessa fita é densidade vezes a área. Ou seja, né, a energia potencial, né, associada a essa fita laranja e esse corpo daqui de massa m, qual que vai ser a energia potencial? Né? Bom, a energia potencial vai ser menos Gzão, massa da fita, a massa da fita vai ser densidade vezes a área da fita, vezes a massa do corpo que eu estou querendo determinar aqui, dividido pela distância que eles estão. Qual que vai ser a distância aqui no caso? A distância entre eles, esse R daqui, que a gente já vai determinar. Ok? Então, esse cara daqui eu vou chamar de R cursivo. Ok? Então, vamos lá. Primeira parte, vamos substituir o ρ. Ok? O ρ e o A. Então, olha só, densidade é massa da casca toda dividido por 4πr². Então, massa dividido por 4πr². Densidade vezes a área, 2πr², seno de θ, massa do segundo, dividido pela distância entre eles. Qual que é essa distância R cursivo entre eles? Bom, levando em conta que a nossa energia potencial está em termos de um dθ, isso sugere que a gente vai fazer uma integração, o que faz bastante sentido. Porque como é que eu posso pensar nessa esfera?
Eu posso pensar que essa esfera é a união de todas essas fitas laranjas construídas dessa forma para todos os valores de θ. Pega essas fitas de θ indo de 0 até π. A gente vai construindo todas as fatias desse círculo, né, no caso dessa esfera. E aí sim, a gente vai conseguir construir a esfera inteira. Então, na prática, essa energia potencial, como tem um dθ, é uma energia potencial muito pequena, que eu vou chamar de du. De forma que a energia potencial associada a toda a esfera e aquele corpo de massa m vai fazer quando eu somar essa energia potencial para todos os valores de θ. Para todos os θs que vão de 0, porque seria equivalente eu pegando todas essas fitas aqui, ó, de 0 até π do outro lado. Ok? Então eu vou fazer aqui uma integração em θ, que vai ser a forma que eu vou somar todo mundo. Consequentemente, seria interessante se a gente escrevesse esse R também em termos de θ, certo? Naturalmente. Se eu escrevo esse cara em termos de θ, facilita muito a minha vida. Agora, a gente sabe escrever esse cara em termos de θ. Por que a gente sabe? Porque olha só, aqui, percebam, a gente tem, olha esse triângulo daqui, vou colocar em verde, ó, este triângulo grande daqui. Ele é um triângulo em que o lado, né, o ângulo oposto ao R cursivo, que é o valor que a gente quer determinar, é o ângulo θ. Então a gente pode usar uma lei dos cossenos. Pela lei dos cossenos, o R cursivo ao quadrado vai ser igual ao quê? Vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados desse triângulo, né, Rzinho quadrado mais Rzão quadrado, menos 2 vezes Rzinho Rzão, vezes o cosseno do ângulo oposto ao R cursivo, que é, né, o ângulo θ. Então, o valor que a gente tem que colocar aqui, né, a expressão que a gente tem que colocar, na verdade, é Rzinho quadrado mais Rzão quadrado menos 2Rzinho Rzão, cosseno de θ. Tudo isso elevado a meio, né, dado que na energia potencial aparece somente o R cursivo e não ele ao quadrado. Então, percebam, essa expressão daqui que a gente acabou de chegar corresponde à energia potencial, né, associada a esse corpo de massa mzinho, gerada por essa fita daqui, né, enfim, por esse círculo que a gente engordou um pouquinho, né, que faz parte dessa esfera. Se a gente quer saber a energia potencial, né, dessa massa gerada por toda essa esfera, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar essa energia potencial para todas as fitas, né, que, né, enfim, a união delas vai formar exatamente essa esfera como um todo. Né? E percebam que essa expressão que a gente chegou já está no jeito para a gente poder determinar essa energia potencial toda. Por quê? Porque, olha só, do lado direito, a gente só tem uma variável, que é θ. Todos os outros termos que aparecem no lado direito dessa igualdade são constantes. Né? Mzão é constante, Rzão é constante, Rzinho é constante, M é constante. A única variável aqui é θ. O que isso significa? Significa que essa expressão passa para a gente qual que é a energia potencial, né, desse cara, né, desse corpo de massa mzinho, gerado por qualquer fita, né, construída dessa forma daqui, né, que a gente, né, construiu essa laranja. Cada fita vai ter um ângulo θ em específico. No caso dessa que eu acabei de colocar em preto, o θ vai ser este daqui. Enfim, cada fita que você escolher, né, que seria uma fatia dessa esfera, vai ter um θ diferente. Então o que a gente tem que fazer é somar, né, todas as energias potenciais para todos os valores de θ, né, para a gente poder varrer essa esfera inteira. Ou seja, na prática a gente tem que fazer uma integração. Né? Ou seja, a energia potencial que a gente está procurando vai ser igual à integral desse cara todo. Ok? Vamos colocar as constantes fora da integração, né, para a gente, né, discutir um pouquinho melhor os limites, enfim, como é que a gente vai fazer a integral. Então, vamos lá, que vai ser menos Gzão, Mzão, 4π, então vamos lá, 4πr quadrado, vai aparecer aqui o 2πr quadrado, Mzinho, e agora todo o resto depende de θ. Então, integral de seno de θ dθ, e aqui o nosso Rzinho quadrado mais Rzão quadrado menos 2Rzinho Rzão cosseno de θ, tudo isso aqui elevado a meio. Vamos lá, a gente tem que fazer essa integração entre quais limites, né? De qual valor até qual valor. Bom, para a gente varrer toda a esfera, a gente tem que começar, né, por essas fitas aqui pequenininhas e ir, né, enfim, passar por toda a esfera e terminar aqui do outro lado. Né? Pela construção do ângulo θ, percebam que esse iniciozinho daqui, essas primeiras fitas, vão aparecer quando? Vão aparecer quando o θ for igual a zero. Então, olha só, esse R daqui, né, esse Rão, ele vai varrer a esfera aqui como um todo para a gente poder, né, pegar todos esses anéis, todas essas fitas daqui. Ok? Consequentemente, o θ vai variar de quanto? Vai variar de 0 até π. Então, a integral que a gente tem que fazer é essa daqui, de 0 até π. Né? Calculando essa integral, a gente vai ter a energia potencial, né, desse corpo daqui de massa mzinho gerado, né, pelo corpo de massa mzão.
ok? Energia potencial gravitacional. Né? Então vamos resolver aqui, né? Primeiramente vamos, né, dar algumas simplificadas. Então, ó, πr quadrado, esse 2 vai cortar com esse 4 que vai ficar um 2 aqui embaixo. Ok? E, bom, né, por enquanto essa é a simplificação que a gente consegue fazer, né? Então eu já vou até escrever isso aqui melhor. Então vamos lá, aqui vai ficar um mzinho em cima e aqui embaixo vai ficar somente um dividido por 2. Então, vamos lá, essa é a integral que a gente tem que resolver. Né? Apesar de, né, num primeiro momento, né, poder parecer que essa integral é muito complicada, na verdade ela é bem simples de ser calculada. Por quê? Porque percebam que a derivada desse cara aqui embaixo, que é o que dificulta, né, a nossa integral, é exatamente o numerador, né, desse nosso integrando. Olha só, né, vamos evidenciar isso daqui. Vamos fazer uma mudança de coordenada. Vamos chamar rzinho quadrado mais rzão quadrado menos 2 rzão cosseno de θ. Vamos chamar esse cara todo de u. Ok? Vamos fazer aqui a nossa mudança de variável. Ok? Bom, se eu estou querendo mudar a variável de integração, eu tenho que escrever du em termos de dθ. Então, vamos lá. Du dθ é igual ao quê? Ó, esses caras aqui são constantes. Então, né, a gente só tem que derivar esse cara, porque somente esse cara tem θ. Então, aqui vai ficar menos 2 rzão, derivada de cosseno vai dar menos seno de θ. Consequentemente, du vai ser igual a 2rzinho seno de θ, dθ. Né? Agora, olha só, passa esse 2rzinho para o outro lado. 2rzinho. Né? Esse lado esquerdo daqui, seno de θ. dθ é exatamente o nosso integrando. Então, perceba, a gente consegue fazer uma simplificação muito grande nessa nossa integração, né, a partir dessa mudança de variável bem simples. Então, essa nossa integral toda, ela corresponde ao quê? Ela corresponde a uma integral de, vamos lá, ó, o seno de θ dθ, a gente vai substituir aqui por du, e aqui vai aparecer um termo 1 sobre 2 rzão. Ok? E agora o denominador, aí é fácil. Todo esse cara dentro da raiz eu chamei de u. Então aqui vai ser u, vamos lá, u elevado a meio. No caso, né, u elevado a menos meio, 1 sobre u elevado a meio. Agora, essa nossa integral, ela é simplérrima de resolver. Né? Basicamente a integral de um polinômio. Né? Tudo bem que isso aqui não é um polinômio, mas é uma integral do tipo integral de polinômio. Né? E aí, esse cara daqui vai dar quanto? Bom, vamos repetir aqui a nossa, né, constante, que está do lado de fora da integral. E aí, derivada de u elevado a menos meio vai ser 2u elevado a meio. Okay? E aí, esse cara daqui tem que ser avaliado nos limites de integração. Aí pergunta, quais são os novos limites de integração? Porque aqui, né, a gente está trocando de θ para u. Então, a gente tem que escrever o θ igual a 0 igual a π em termos do u. Vamos lá, quando θ for igual a 0, vamos pegar aqui a nossa definição, né, do u. Quando θ for igual a 0, quanto é que vai ser o valor do u? Bom, quando θ for igual a 0, né, cosseno de 0 vai dar 1. Então aqui vai ficar rzinho quadrado mais rzão quadrado menos 2 rzinho. Isso é um produto notável. Isso é rzinho menos rzão ao quadrado. Então esse é o nosso limite inferior da integração. E o θ igual a π? No θ igual a π, cosseno de π é menos 1. Então aqui vai ficar um mais. Então, né, percebam, agora a gente vai ter o outro produto notável. Em vez da subtração, a gente vai ter aqui a soma. Então essa nossa integral ela é feita de rzinho menos rzão ao quadrado até rzinho mais rzão ao quadrado. Então, né, esses aqui são os nossos limites de integração. Rzinho menos rzão ao quadrado, rzinho mais rzão ao quadrado. Né? Bom, quanto é que vai dar esse cara? Ó, o 2 vai cortar com 2, então isso aqui vai dar 1 sobre rzinho rzão. Então, vamos lá. Né? Raiz desse cara vai dar simplesmente rzinho mais rzão. Né, porque aqui a gente tem raiz de uma coisa ao quadrado, sendo que, né, o que está dentro dessa coisa ao quadrado é sempre positivo, né, então está tudo certo, porque, lembrando, né, raiz de alguma coisa ao quadrado é o módulo daquela coisa, mas módulo de uma coisa positiva é sempre positivo. Agora, menos no limite inferior. Raiz desse cara ao quadrado, aí sim a gente tem que deixar o módulo. Então, módulo de rzinho menos rzão. Por que a gente tem que deixar o módulo? Apesar de eu ter, né, ilustrado essa nossa situação com o rzinho maior do que rzão, né, o rzinho pode sim ser menor do que rzão. Qual é o nosso objetivo? Né, o nosso objetivo aqui nessa primeira parte é calcular qual que vai ser a energia potencial gerada por essa casca esférica, né, nesse corpo de massa m. Né, no caso, quando eu só falo isso dessa forma, eu não estou falando aonde o corpo de massa m está. Né? Eu desenhei ele do lado de fora porque eu tenho que desenhar ele em algum lugar, mas nada impede de eu colocar esse corpo de massa m dentro, né, dessa esfera. Se eu coloco esse corpo dentro da esfera, o rzinho é menor do que o rzão.
Então, né, enfim, o fato de que aqui aparece o módulo, né, significa que quando a gente chegar na expressão final da energia potencial, a gente tem que separar em dois casos, quando o corpo está dentro da esfera e quando o corpo está fora da esfera. Ok? De fato, né, vão aparecer duas soluções diferentes, que vai ter uma interpretação bem interessante. Ok, mas enfim, tá aqui essa nossa integral, né? Consequentemente, qual que vai ser a energia potencial, sentida, né, por aquele corpo pequenininho, né? Vai ser aquele corpo de massa mzinho, vai ser essa constante que já tinha antes. Então, nesse caso aqui vai ser menos gzão, mzinho, dividido por 2, agora vezes o resultado integral. Então, rzinho, rzinho mais rzão, menos módulo de rzinho, menos rzão. Então, essa daqui é a nossa energia potencial. Então, agora vamos fazer a nossa análise. Né? Qual que vai ser a energia potencial fora e dentro da esfera? Vamos começar com a energia potencial do lado de fora, ou seja, né, com Rzinho maior do que Rzão. Bom, se Rzinho é maior do que Rzão, né, então esse módulo daqui é simplesmente Rzinho menos Rzão. Então eu posso tirar esse módulo e trocar por um parêntese simplesmente. Ok? E aí, né, jogando o sinal de menos para dentro, vai ficar menos Rzinho mais Rzão. Agora, olha só, a gente tem aqui, ó, Rzinho cortando com Rzinho, esse parênteses aqui vai ficar 2Rzão. 2 vai cortar com 2, Rzão vai cortar com Rzão, e olha só qual foi a energia potencial do lado de fora, que a gente acabou de chegar, foi menos Gzão, Mzinho, dividido pelo quê? Por R. Ou seja, o efeito gravitacional gerado por uma casca esférica é idêntico ao efeito gravitacional gerado por um corpo pontual de mesma massa. Né? Ou, em outras palavras, se você tem uma casca esférica e você está querendo, né, estudar, né, o comportamento dela, né, gravitacional dela, a interação gravitacional dela com outros corpos, né, que estão no seu exterior, então você pode supor, né, que a sua casca esférica tem toda a massa concentrada bem no seu centro. Você pode trocá-la, né, por um único ponto com a mesma massa que ele tem. Claro, desde que essa casca esférica tenha densidade constante, né, tenha a massa uniformemente distribuída. Consequentemente, essa conclusão também é válida para qualquer corpo esférico que possui a sua densidade de massa dependendo somente da distância para o seu centro, ou seja, para qualquer corpo esfericamente simétrico. Porque qualquer corpo dessa forma, como eu já comentei, pode ser pensado como sendo a união de várias cascas esféricas. Cada uma dessas cascas esféricas, você pode trocar a massa dela, né, por um ponto no seu centro com a mesma massa, então, consequentemente, qualquer corpo esfericamente simétrico, né, vale essa conclusão. O efeito gravitacional né, gerado por esse corpo no seu exterior é idêntico ao de uma massa pontual bem no seu centro. Por isso, né, que a gente pode tranquilamente tratar os planetas como sendo pontuais no ponto de vista, né, da gravitação universal, né, exatamente por conta desse tipo de resultado. Mas beleza, esse resultado, né, foi para o exterior dessa casca esférica. E para o interior dela? Né, qual que é a energia potencial gerada na parte de dentro dessa casca? Ou seja, para Rzinho menor do que Rzão. Né, bom, a única coisa que vai mudar é aquele módulo, né, que o módulo vai inverter de sinal. Então, vamos lá. Vamos pegar essa nossa expressão e vamos, né, colocar o módulo da forma adequada. Então, vamos lá, se Rzinho é menor do que Rzão, então esse módulo vai ser o quê? Vai ser Rzão menos Rzinho, ok? Então a gente tem que trocar esse cara daqui por Rzão menos Rzinho. Já que agora sim, dessa forma, fazendo nessa ordem a subtração, aí sim vai dar positivo. Bom, coloco o menos para dentro do parênteses, né? Olha só o que vai acontecer, agora vai cortar o Rzão, então nesse parênteses aqui vai dar 2Rzinho. Se vai dar 2Rzinho, olha só, 2 vai cortar com 2, Rzinho vai cortar com Rzinho. Ou seja, a energia potencial, vamos lá, cadê? A energia potencial do lado de dentro dessa casca esférica, percebam, é constante. E essa constante vale menos Gzão, Mzinho, dividido pelo raio da casca esférica. Agora vamos lá, o que significa a energia potencial ser constante no lado de dentro da esfera? Né? Primeiramente, como é que a gente definiu a energia potencial? Né? Do ponto de vista de energia mesmo. A energia potencial é definida de forma a as suas derivadas estarem relacionadas com a força, mais especificamente, a sua derivada, né, com relação às coordenadas, né, a coordenada que ela depende, né, no caso aqui, né, para forças unidimensionais, é igual à força associada a essa energia. Se a energia potencial dentro da casca esférica é uma constante, qual que é a derivada de uma constante? A derivada de constante é zero. Então, isso significa que se você tem uma casca esférica e você, né, coloca um objeto qualquer, um corpo de massa m do lado de fora,
ele vai sentir a atração gravitacional gerada por essa casca de forma idêntica, né? Vamos supor que essa casca tem massa m, de forma idêntica a que ele sentiria se tivesse um corpo de massa pontual, com a massa mzão, localizado bem no centro dessa casca, que foi, né, o primeiro resultado que a gente chegou, né, enfim, relacionado à energia potencial do lado de fora. Agora, o que essa expressão da energia potencial do lado de dentro nos diz é que, se eu coloco esse corpo de massa mzinho dentro dessa casca esférica, ele não sente nenhuma força gravitacional dessa casca. A casca não atrai gravitacionalmente nenhum corpo no seu interior, certo? Ou seja, aqui dentro a força é igual a zero. Esse resultado, né, da influência gravitacional gerada por uma casca esférica ser no seu exterior igual ao de um corpo centrado bem no seu interior com a mesma massa e no seu interior não gerar influência nenhuma, é o que nós chamamos do teorema das cascas de Newton, ou teorema das cascas esféricas, né? Isso significa, por exemplo, que se você tem um planeta, imagina que você tem um planeta que a massa dele está uniformemente distribuída. Se você quer saber qual que é a gravidade no interior desse planeta, pelo teorema das cascas de Newton, o que você pode fazer? Bom, você pode pensar nesse planeta como sendo, né, composto, como eu comentei, né, como se fosse uma cebola, né, várias cascas aqui dentro. Ok? Agora, olha só, pelo teorema das cascas esféricas, né, qual é o resultado que a gente chega? O resultado é o seguinte: se a gente pega exatamente essa casca esférica daqui, ó, que é a casca esférica, que esse corpo daqui no interior, né, desse planeta, por exemplo, está. Esse corpo daqui de massa m, por exemplo, só vai sentir a atração gravitacional gerada por esse planeta na parcela da massa que está no interior. Toda a parcela de massa que está nessa parte daqui que eu desenhei em vermelho está em cascas, né, está distribuída, no caso, em cascas esféricas interiores a esse corpo, ou seja, esse corpo está no lado de fora dessas cascas esféricas todas. Então ele vai sentir a atração gravitacional dessa parte. Agora, qualquer casca esférica que esteja aqui do lado de fora, olha só, por exemplo, essa casca esférica daqui, ó. Essa casca esférica está para fora desse corpo de massa m, ou seja, o corpo de massa m está no interior dessa casca. Então toda essa parcela daqui do planeta que eu estou colocando em verde não gera atração gravitacional nesse corpo de massa mzinho. Okay? A gente usa esse resultado, inclusive, para poder calcular a gravidade, né, de planetas, no caso, com distribuição esférica e tudo. A gente realmente usa esse tipo de coisa, né, e como eu comentei com vocês, né, a gente tem exatamente o mesmo resultado no contexto da eletrostática, e a gente usa esse tipo de resultado exatamente, né, para poder calcular também campos eletrostáticos de distribuições de carga, né, no contexto de eletromagnetismo. Então, né, tá aqui um resultado extremamente elegante, né, enfim, né, a partir da energia potencial. Então é legal que a gente tem, né, mais um contexto para poder usar a energia, né? Lembrando, a gente poderia mostrar esse resultado com a força, aí é que a gente chegaria em zero na força interior, e no lado de fora chegaria, né, com do R quadrado, ok? Só que, enfim, com a energia é mais fácil pelo fato da energia ser um número. E vamos combinar, né? Se a gente introduziu energia para facilitar os problemas, é legal a gente usar a energia para facilitar os problemas. Mas então, é isso, né? O meu objetivo nessa aula era realmente demonstrar aqui o teorema das cascas esféricas ou o teorema das cascas de Newton. Então, só resumindo o resultado mais uma vez, para poder consolidar, né, o que esse teorema nos diz é que sempre que nós temos corpos esfericamente simétricos, ou seja, corpos com a densidade de massa dependendo somente da distância para o centro desse corpo esférico, sempre que a gente tem corpos dessa forma, a interação gravitacional que ele gera no seu exterior é idêntica à interação gravitacional, né, de um corpo pontual com a mesma massa dele localizado no seu interior. Ou seja, todo corpo esférico, né, visto pelo lado de fora, pode ser substituído, né, por um corpo de massa m central, ou seja, né, é como se toda a massa desse corpo tivesse localizada bem, né, no seu centro. Esse é o teorema das cascas esféricas. Okay? E no caso, né, enfim, o campo gravitacional gerado no seu interior é sempre nulo. Né? Enfim, né, sintetizado então, vou encerrando esse vídeo e volto com vocês nos próximos vídeos para a gente continuar discutindo as ideias, né, envolvidas na gravitação.